Eu precisei quebrar tudo o que aprendi para entender que pedir é um erro que me mantinha preso num ciclo de ausência. Durante anos fui condicionado a pedir, a esperar, a me ajoelhar diante daquilo que eu acreditava estar longe. Mas quanto mais eu pedia, mais eu me afastava. O universo não responde a súplicas. O universo responde a decretos. E quando eu comecei a decretar com verdade, algo assustador aconteceu. As coisas começaram a se manifestar numa velocidade que eu jamais imaginei. É um choque perceber que tudo que me ensinaram sobre esperar pelo tempo certo estava me sabotando. O tempo certo não existe, porque o tempo se dobra diante de quem decreta com autoridade. E foi exatamente quando eu parei de pedir que tudo começou a chegar até mim. Eu entendi que o meu estado interno cria a realidade que eu vejo e que o decreto não é uma opção, é o caminho mais direto para acessar o campo quântico. As pessoas ao meu redor não entenderam. Algumas me chamaram de louco, outras se assustaram com a rapidez das mudanças. Mas eu já estava comprometido com meu novo estado. Quando você decreta como se já fosse seu, o universo responde como se sempre tivesse sido. E foi nessa certeza que eu encontrei o poder que ninguém nunca me ensinou a usar. Um poder simples, invisível, mas absolutamente real. Eu não precisei mais correr atrás. Eu comecei a atrair. Eu não precisei mais convencer ninguém, porque a minha vibração já dizia tudo. O decreto cria, o sentimento alimenta e a manifestação acontece. E quando você entende isso, não tem mais como voltar atrás. Eu sei porque vivi isso. Quando eu passava os meus dias pedindo, eu não percebia que estava me afundando cada vez mais num estado de escassez. Eu acreditava que estava sendo espiritual, que estava me conectando com algo maior ao expressar o que queria. Mas, na verdade, cada vez que eu pedia, reforçava dentro de mim a ideia de que eu ainda não tinha. O meu corpo sentia isso. O meu cérebro registrava isso. E o campo quântico apenas devolvia exatamente o que eu estava emitindo, a ausência. Eu me lembro de um período em que pedi incessantemente por mudanças na minha vida financeira. Eu acordava pedindo, almoçava pedindo e dormia pedindo. Era como se meu dia fosse uma súplica interminável. Mas no fundo eu carregava o sentimento da falta e o meu cérebro mergulhava nisso como se fosse a única verdade possível. Eu estava treinando o meu sistema nervoso para viver na ausência, para se familiarizar com o vazio. A mente não é boba. Ela percebe as sutilezas. Sempre que alguém pede, mesmo que seja com fervor, ela está afirmando para si mesma que não possui. E o cérebro se molda a isso. Ele cria conexões de escassez, de carência, de necessidade. É como programar um software para repetir os mesmos comandos de limitação, dia após dia. Foi quando eu entendi que o ato de pedir estava me mantendo exatamente no lugar onde eu não queria estar. Esse padrão se estendia para todas as áreas da minha vida, não era apenas dinheiro. Quando eu pedia amor, eu afirmava minha solidão. Quando eu pedia a saúde, eu reforçava o meu estado de doença. O meu corpo, como uma máquina precisa, respondia ao comando de escassez e projetava isso em cada célula, em cada batida do coração. Eu estava me aprisionando dentro da minha própria linguagem. Foi um processo profundo abandonar esse hábito. Eu precisei reeducar meus pensamentos, meu vocabulário, meu estado interno. Troquei as súplicas pelos decretos, as palavras de necessidade pelas palavras de posse. Ao invés de eu quero, comecei a viver no eu tenho. E nesse ponto, algo começou a mudar dentro de mim. Algo que me levaria a um novo entendimento sobre como realmente criar a vida que eu desejava. Quando eu comecei a decretar, tudo mudou. Eu entendi que decretar não é um pedido tímido, não é um desejo que se joga ao acaso. Decretar é afirmar com tanta certeza que o corpo começa a reagir como se aquilo já fosse realidade. Eu percebi que o decreto é um código que altera a frequência da mente e arrasta o corpo para esse novo estado. Eu me vi, aos poucos, assumindo o futuro como algo que já estava presente, como se já estivesse acontecendo agora. Eu lembro de me sentar todos os dias e repetir dentro de mim: isso já é meu.
Isso já está feito. No começo, parecia forçado, quase como uma mentira. Mas eu continuei. Continuei até que essas palavras se tornaram familiares, e quando se tornaram familiares, o meu corpo começou a acreditar. Eu não estava mais esperando o futuro acontecer. Eu já estava vivendo o futuro no presente, e isso criou uma coerência tão intensa que as coisas ao meu redor começaram a se reorganizar. O decreto cria um alinhamento profundo entre o que se pensa, o que se sente e o que se vive. É como construir uma ponte entre o que parece estar distante e o que você já pode tocar agora. Quando essa ponte se firma, o cérebro para de esperar, o corpo para de ansiar e você simplesmente começa a existir dentro daquilo que deseja. Foi nesse ponto que eu percebi que decretar não é sobre falar, é sobre ser. Cada vez que eu decretava, sentia como se estivesse vestindo uma nova pele. Uma pele que já carregava o peso, a textura e a vibração daquilo que eu escolhi viver. Eu vi na prática como o meu corpo se acalmava, como as emoções mudavam e como a ansiedade começava a desaparecer. Eu não estava mais alimentando a espera, eu estava construindo um estado interno de presença, onde o desejo já era uma extensão natural de quem eu me tornava. Esse exercício se tornou a base de tudo que pratiquei desde então, porque decretar não é uma técnica, é uma identidade. Quando o decreto se torna parte de quem você é, você para de correr atrás, você para de negociar com o tempo, e nesse espaço começa a surgir algo ainda mais poderoso, algo que se expande quando você passa a entender o impacto das emoções nesse processo. Foi quando eu entendi que palavras sem emoção são apenas sons vazios que tudo começou a se transformar. Eu já havia começado a decretar, mas percebi que havia algo faltando. Eu estava afirmando com a mente, mas o corpo ainda não acreditava. O corpo precisa sentir. É o sentimento que grava o decreto no sistema nervoso. Sem a emoção elevada, o decreto não ganha força. É como tentar acender um fogo sem calor. Comecei a cultivar emoções como gratidão, amor e alegria durante os meus decretos, mas não de um jeito superficial. Eu me colocava lá, no cenário, vivendo a experiência com todos os detalhes. Eu sentia o meu coração acelerar, os olhos se enchendo de lágrimas e, naquele estado, eu decretava com uma convicção que fazia todo o meu ser vibrar. Não era mais um ato mental, era uma experiência biológica, química, energética. O corpo começou a entender. Eu via que, nos momentos em que eu conseguia me entregar de verdade, as coisas ao meu redor se moviam com mais rapidez. A emoção elevada cria uma assinatura no campo quântico. É como gritar para o universo, isso é real. E o campo, que responde com precisão à vibração que emitimos, começa a reorganizar as peças da realidade para refletir essa nova frequência. Eu entendi que o decreto é como uma flecha, mas a emoção é o que dá impulso, é o que atravessa as barreiras invisíveis entre o que é e o que ainda não foi percebido. Quando eu decretava sem emoção, era como se a flecha caísse aos meus pés. Mas quando eu sentia de verdade, era como se ela fosse certeira, atravessando camadas de tempo e espaço. Foi assim que comecei a experimentar sincronicidades que antes eu chamava de sorte. Com o tempo, a prática se aprofundou. Eu deixei de buscar emoções apenas como complemento e comecei a usá-las como ferramenta principal. As emoções elevadas se tornaram o meu combustível, a ponte entre o que eu dizia e o que eu me tornava. E foi nesse estado de entrega emocional que compreendi um princípio ainda mais poderoso. O cérebro, quando tocado pela emoção, não distingue o que é real do que é imaginado. Eu me lembro com clareza do momento em que percebi que o cérebro não sabe se algo está acontecendo de verdade ou se é apenas uma criação interna. Foi como se um portal tivesse se aberto dentro de mim. Eu entendi que, quando eu decreto e sinto profundamente, o meu cérebro registra aquilo como se fosse uma experiência real. Ele cria conexões novas, ativa áreas específicas e inicia uma transformação que molda minha biologia. Comecei a praticar todos os dias. Eu fechava os olhos e vivia intensamente o que eu queria experimentar.
Eu caminhava pelo lugar que eu queria estar, tocava os objetos que eu queria possuir, sentia o cheiro, ouvia os sons, tudo com tanto detalhe que o meu corpo reagia como se estivesse realmente lá. O cérebro não estava distinguindo se era uma memória, uma imaginação ou um fato. Ele simplesmente aceitava e começava a se reorganizar. Quanto mais eu mergulhava nessas experiências internas, mais eu via o mundo ao meu redor se ajustando. O meu corpo liberava hormônios compatíveis com a nova realidade que eu estava criando. As emoções me invadiam de tal forma que eu me sentia vivendo aquilo no momento presente. Era como se a linha entre o que era real e o que era projetado simplesmente desaparecesse. O cérebro estava programando uma nova versão de mim mesmo. Eu entendi que essa é a chave para criar a vida que se deseja. O cérebro se adapta ao que repetimos com intensidade. Quando você treina sua mente para viver no cenário que deseja, mesmo que ele ainda não exista no plano físico, você já está criando a ponte biológica para que isso se manifeste. O corpo começa a caminhar naquela direção. A mente começa a buscar evidências e o campo quântico começa a responder. Foi nesse processo de repetição, de visualização vívida e decretos carregados de emoção que a minha identidade começou a mudar. Eu não estava mais esperando para ser aquela pessoa. Eu já era. E quando o cérebro aceita, o corpo segue. Quando o corpo segue, o campo se abre. E foi nesse caminho que descobri como mudar a minha vibração através do decreto, um passo que se tornaria determinante. Eu percebi que por muitos anos, a minha vibração era o reflexo daquilo que eu acreditava não ter. Eu caminhava carregando um campo energético de ausência, e mesmo quando tentava mudar as palavras, a frequência continuava presa na falta. Foi quando entendi que o decreto é a ferramenta capaz de romper esse ciclo. Não basta apenas mudar o discurso, é preciso alterar o sinal que eu estou emitindo. Comecei a decretar com a intenção de mudar a vibração. Eu dizia com profundidade, isso já é meu, eu já vivo isso. Mas o mais importante é que eu sentia essa verdade no meu corpo. Eu me via agindo, respirando e me movimentando como alguém que já possuía aquilo que estava decretando. Foi nesse ponto que o meu sinal começou a mudar. O meu campo deixava de emitir o padrão da carência e passava a irradiar a frequência da posse. Cada manhã se tornou um laboratório. Eu me posicionava no estado de já ter recebido. Eu caminhava como quem já tem. Eu respirava como quem já viveu a transformação. E aos poucos, minha vibração se alinhava com essa nova identidade. O campo quântico responde à vibração, não ao desejo. Ele capta o sinal que você está emitindo, e quando você vibra como se já fosse, você se conecta com as realidades que já existem nessa frequência. Essa prática diária foi me ensinando a importância da persistência. Eu entendi que não era sobre mudar uma vez e esperar resultados. Era sobre permanecer na vibração certa dia após dia, até que esse estado se tornasse o meu novo natural. Eu parei de correr atrás, eu comecei a me tornar. E foi nessa constância que as coisas começaram a chegar até mim como se sempre tivessem estado lá, esperando pela minha nova frequência. Cada decreto me levava mais fundo nesse estado de coerência vibracional. Eu comecei a entender que o campo quântico não se move pelo que você fala da boca para fora, mas pelo que você é. E nesse entendimento, me aproximei de um princípio ainda mais profundo. O campo quântico responde com precisão à identidade que você sustenta. E foi nesse caminho que descobri que, ao decretar com verdade, eu acionava respostas imediatas do universo. Foi nesse ponto da minha jornada que compreendi de forma visceral que o campo quântico não responde aos meus desejos, ele responde àquilo que eu sou. Por muito tempo, eu insisti em pedir, insisti em desejar, mas permaneci emitindo o sinal da ausência. Quando comecei a decretar com verdade, senti como se o campo ao meu redor começasse a se reorganizar. Era como se ele estivesse apenas esperando por essa nova identidade. Eu comecei a perceber que o decreto cria uma impressão clara no campo, não é algo abstrato, é uma mensagem precisa, como um comando que o universo reconhece instantaneamente. Quando eu decretava a posse, quando eu me sentia já vivendo aquilo, o campo se movimentava.
Pessoas surgiam, situações inesperadas se encaixavam e os caminhos que antes pareciam fechados começavam a se abrir de forma quase mágica. A grande virada foi entender que o campo não entrega aquilo que você quer, ele entrega aquilo com o qual você está coerente. Se você pede, mas continua sentindo falta, o campo responde à falta. Mas se você decreta, sente e vive como quem já possui, o campo responde a isso. Eu vi esse princípio se desenrolar na minha vida tantas vezes que hoje é incontestável para mim. O universo está sempre escutando a vibração que você mantém. A cada dia, eu me dedicava a sustentar a identidade do decreto. Eu não era mais alguém que pedia por prosperidade. Eu era alguém próspero. Eu não era mais alguém que buscava saúde. Eu era alguém saudável. Essa mudança sutil de postura reverberava no campo e criava uma sincronia perfeita entre o meu estado interno e o que começava a aparecer no meu caminho. O decreto era a semente. O campo era o solo fértil que começava a germinar tudo. Foi nesse estado de total entrega que comecei a praticar o decreto com ainda mais frequência. Porque quanto mais eu repetia, mais natural ele se tornava. E quanto mais natural, mais rápido o campo respondia. Foi nesse fluxo que entendi que o segredo não era um ato isolado, mas um ciclo de repetição até que o decreto se tornasse parte de quem eu era. Quando comecei a praticar o decreto, percebi que no início parecia estranho, quase artificial. Era como vestir uma roupa que não me pertencia ainda. Eu repetia, mas meu corpo hesitava, como se não soubesse exatamente como habitar aquela nova identidade. Foi nesse ponto que entendi que a repetição era o caminho. Quanto mais eu decretava, mais familiar aquilo se tornava. E quando ficou natural, o meu mundo começou a responder. Eu não estava mais dizendo as palavras como um exercício. Elas começaram a se integrar na minha linguagem diária, no meu pensamento automático, nas pequenas atitudes que eu tomava sem esforço. O decreto já fazia parte de mim. Eu não precisava mais me forçar a acreditar. O meu corpo já tinha aprendido, o meu cérebro já tinha aceitado. E foi nesse espaço que a transformação começou a acelerar. Decretar até se tornar natural foi como reprogramar um hábito antigo. Assim como eu aprendi durante anos a pensar na falta, agora eu estava ensinando meu sistema a viver na posse. O novo se tornou confortável. O familiar deixou de ser o velho padrão de escassez e passou a ser a vibração da abundância. Eu já me sentia alinhado com aquela versão que eu tanto projetei. E tudo começou a fluir com mais leveza. Eu percebi que a constância era a chave. Todos os dias, sem falhar, eu voltava para o decreto. Mesmo nos momentos em que parecia não funcionar. Mesmo quando as circunstâncias externas tentavam me puxar de volta para os velhos hábitos. Eu continuei. Eu insisti até que aquilo não fosse mais um esforço. Era como respirar. Eu não pensava mais sobre isso. Eu apenas era. Foi nesse estágio que tudo começou a se desenrolar com naturalidade. As manifestações se tornaram inevitáveis. O que antes parecia distante agora era parte da minha rotina. E enquanto eu mantinha esse estado familiar, algo mais profundo começou a emergir. Uma compreensão de que todo esse processo era cíclico. Decretar, sentir, manifestar. Um ciclo contínuo, onde cada fase alimenta a próxima e mantém o fluxo vivo. Quando cheguei nesse ponto, tudo fez sentido. Eu entendi que decretar era apenas o primeiro movimento. O decreto precisava ser seguido pelo sentimento, e o sentimento era o que pavimentava o caminho para a manifestação. Não era um evento isolado, era um ciclo contínuo. Eu decretava, sentia e via a realidade se ajustando. E quanto mais eu repetia, mais rápido o processo se tornava. O decreto era como uma semente lançada no campo quântico. O sentimento era a água que nutria essa semente. E a manifestação era o fruto que nascia com o tempo. Quando eu comecei a viver esse ciclo de forma consciente, percebi que não havia mais espaço para ansiedade ou impaciência. Eu já sabia que, ao decretar e sentir, o próximo passo era inevitável. O universo sempre respondia, sempre. Foi nesse ponto que a espera se dissolveu.
Eu já vivia o resultado dentro de mim. O externo era apenas um reflexo tardio daquilo que eu já havia criado. Eu não precisava mais correr atrás, porque eu já estava vivendo no estado de quem possui. O sentimento verdadeiro alimentava o processo, e o ciclo se mantinha vivo, girando, alimentando a manifestação de formas que eu jamais poderia prever. Esse ciclo me ensinou que tudo começa dentro. Não há manifestação consistente sem o decreto que nasce do interior. Não há decreto eficaz sem o sentimento que o sustenta. E não há sentimento duradouro sem a prática diária de habitar essa nova identidade. Eu me tornei um guardião desse ciclo. Eu o protegi, o alimentei e o vi florescer em cada área da minha vida. Enquanto o ciclo girava, algo dentro de mim se consolidava. Eu entendi que criar conscientemente é viver nesse movimento constante entre decretar, sentir e receber. E quanto mais eu me mantinha nesse fluxo, mais natural se tornava. Foi assim que tudo começou a se encaixar e a transformação passou a ser não apenas possível, mas inevitável. Eu descobri que o decreto não é só uma prática, é um estado de ser. Quando você vive nesse estado, o universo não tem escolha a não ser responder, porque você já se tornou aquilo que quer manifestar. É assim que funciona. A partir do momento em que comecei a decretar com verdade, tudo mudou. Como eu disse, o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Comente aqui. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Esse é o tipo de frase que transforma.